Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e mais uma vez juntos às quartas-feiras com o nosso videocast, onde juntos estudamos de forma expositiva o Evangelho de Lucas. Vínhamos fazendo isso presencialmente e temos dado continuidade agora em tempo de isolamento social. A minha palavra de oração e de incentivo é para que todos vocês estejam bem e buscando a Deus e, através de uma vida íntima de comunhão com Ele, encontrarem forças para superar todas essas dificuldades que nós estamos passando. Hoje no Evangelho de Lucas, veremos o capítulo de número 13. E aqui, no capítulo 13, Jesus fecha o cerco aos falsos religiosos. É como se a paciência tivesse chegado ao limite. É como se já não houvesse mais condições de suportar aqueles que viviam de aparências. Aqueles que apontavam o dedo para o seu irmão, mas se esqueciam de olhar para si mesmos. É nesse capítulo 13 que Jesus faz duras críticas a todos estes e chega ao ponto de dizer: vocês que comem a minha mesa não estarão comigo no meu reino. Porque de verdade o que aqueles religiosos não compreendiam é que não basta ser simpatizante de Jesus, não basta gostar de estar nos lugares que Jesus está. É preciso querer ser e agir do jeito que Jesus agia. Nossas igrejas hoje estão cheias e repletas de simpatizantes. Aqueles que gostam do ambiente, gostam do lugar, gostam do nosso estilo de vida e gostam da nossa moral. Contudo, têm os seus corações distantes do Salvador. Experimentam as nossas atividades, as nossas programações, mas não experimentam um contato íntimo e transformador com o Senhor Jesus. E assim seguem, sendo meros frequentadores das nossas igrejas. Ora, libertinos, porque como não conseguem mudar a si mesmos, também relativizam as questões da moral cristã. Ora, extremamente criteriosos e julgadores, por julgarem o exterior das pessoas, por acreditarem que, como ele, alguém vazio por dentro, todas as pessoas também são vazias. E assim, se eu não consigo confiar em mim mesmo, como posso confiar em quem está do meu lado? Se eu não consigo ter relacionamento íntimo com Deus, como acreditar que outra pessoa pode tê-la? Se eu não consigo vencer os meus próprios pecados, como acreditar que a pessoa que está do meu lado consegue vencê-los? Aí eu me torno juiz. E isso é o que acontecia com os fariseus da época, a quem Jesus recrimina fortemente. Primeiro, quando eles tentam acusar os galileus de serem revoltosos e por isso terem morrido. E Jesus os adverte duramente, dizendo que, assim como aqueles morreram, muitos outros que estão vivos também padecerão. Jesus recrimina aqueles que julgavam as atitudes dos galileus e depois profere duas parábolas
duas parábolas intensas, duas parábolas de grande recriminação ao comportamento destes religiosos. A da figueira estéril. Como é difícil para alguém como Jesus conviver com alguém que verdadeiramente não aceita mudança e não quer produzir bons frutos. E nesta parábola aqui do capítulo 13 em Lucas, Jesus chega ao ponto de dizer: arranca esta figueira e lança-a fora. Mas aí, de maneira bastante benevolente, aquele que cuidava destas figueiras diz: por favor, vamos dar mais um tempo a elas? E assim elas têm o tempo devido para mudarem. Deus tem nos dado tempo para a mudança, meus irmãos, e precisamos empreendê-la, para que possamos deixar de sermos figueiras estéreis. Após realizar uma cura no sábado e também ser recriminado, afinal, quem vive de exterioridades, ritos e doutrinas não consegue entender aquele que está sempre voltado para a vida. E Jesus então ressignifica mais uma vez o sábado ao dizer que as pessoas valem muito mais do que o sábado e que o sábado foi criado para as pessoas e não as pessoas para o sábado. E aí, Jesus traz duas parábolas a respeito do reino. Uma, a do grão de mostarda, e a outra do fermento, dando noções de como se dá o reino de Deus, de como o reino de Deus se expande, de como o reino de Deus alcança todos aqueles, até mesmo aqueles que não eram considerados pelos religiosos da época. E depois dessas duas palavras a respeito do reino, a segunda parábola, na sequência da figueira estéril, é a da porta estreita. E eu quero ler esta passagem para vocês, que está em Lucas, no capítulo 13, versículos 22 a 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que serão salvos? Jesus lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vens. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticam iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Que dura são estas palavras dirigidas àqueles falsos religiosos. Jesus os adverte, e esta advertência serve a mim e a você, meu irmão. A parábola da porta estreita
não está relacionada à salvação, mas sim está relacionada aos aspectos comportamentais de escolhas que eu faço como servo de Deus. Porque às vezes posso estar junto, trabalhando na igreja, fazendo as coisas para Deus, mas não estou com Deus. E se eu não estou com Deus, se não é Deus quem conduz a minha vida, mas sim a minha cabeça, meus valores e minhas ideologias, desculpe, mas será ouvido da parte de Deus: vocês não entrarão. Apartem-se todos aqueles que se colocam em primeiro lugar em relação à vontade de Deus. Porque de Deus, se quiser, Ele traz muitos de longe, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Deus é capaz de trazer muitos para o seu reino, mas nós que desfrutamos dos sabores do reino, se não nos tornarmos figueiras produtivas, capazes de replicar os ensinamentos e as atitudes de Jesus, seremos definitivamente apartados dele. Jesus não tem paciência com falsos religiosos. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia de autoanálise, que tenhamos a oportunidade de, reconsiderando as nossas vidas, buscarmos ansiosamente a identificação com Jesus e com o seu reino, pois só assim poderemos adentrar pelas portas que nos trarão a felicidade eterna, porta que é estreita, mas que está aberta para todos aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nesta meditação.